E na edição do programa desta semana, nós temos a imensa satisfação de receber aqui conosco a irmã Maria Emanuela Francisca de Jesus Misericordioso. Ela é natural do Recife. E como todos nós sabemos, a presença das irmãs Clarissas em Lages, aqui no bairro Petrópolis, é sinal de bênção. E nós gostaríamos de, neste primeiro momento do bloco, do nosso programa, ouvir o seu testemunho vocacional, irmã. E nós queremos acolher a partilha da tua vida, da tua missão. Nós vínhamos conversando há pouco, né? E vale a pena a gente ouvir. Bom dia a todos, né? Eu vou tentar encurtar uma história grande, né? Mas um pouco da minha história vocacional. Eu ingressei no mosteiro aos 16 anos. Entrei no mosteiro de Caicó, no Rio Grande do Norte, né? Fiz toda a minha caminhada, todo o meu processo de formação. E como toda jovem, né, também tinha meus questionamentos, as minhas dúvidas, né? Cheguei a fazer a profissão perpétua. Pouco depois da profissão perpétua, né, entrei numa crise. E a gente, quando é muito jovem, a gente acha que a dor não passa, que o sofrimento não passa, né? E acha que aquilo não vai ter fim. Então, nessa época, eu pedi para sair, né? Sair da ordem. E fui para casa dos meus pais, da minha mãe. E continuei, fui recomeçar a fazer meus estudos, né? Fui estudar, trabalhar. E depois que eu já estava sempre muito amiga das irmãs, né? Continuei, de vez em quando passava e-mail, ligava para as irmãs. Tive a oportunidade também de depois fazer visitas às irmãs que eu conhecia, né? Na nossa ordem, tanto do mosteiro de Caicó como o mosteiro de Marília. E aqui em Lages eu ficava sempre devendo uma visita, porque também tinham irmãs que eu conhecia, né? Então, como aqui era mais distante, eu fui prorrogando essa visita. Mas aconteceu que na minha vida uma sucessão de acontecimentos, né? Depois de quase 7 anos que eu estava fora, também quase casei, né? E interessante que eu ia no cartório para tentar casar e tudo, e às vezes nunca dava certo, né? Quando foi depois, assim, sempre acontecia alguma coisa que não dava certo o casamento. Isso. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo assim que era a mão de Deus, né? Porque quando eu vim visitar o mosteiro de Lages, Deus já vinha preparando o meu coração com vários sinais, né? Que minha vida ia ter que mudar. Só que meu Deus, vou mudar para voltar para o mosteiro, acordar cedo, levantar meia-noite. Eu já com 33 anos, né? Será que eu vou conseguir me adaptar com tudo, né? Então, eu me questionava muito com relação à minha própria condição, depois de tantos anos de me readaptar, né? Mas Deus, assim, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele, assim, quando olha para nós, Ele não tira o olhar, né? Então, Ele foi preparando. Então, chegou um momento na minha vida que eu me questionava, eu digo, meu Deus, por que tanto para mim? Né? Eu via que eu tinha coisas materiais que às vezes famílias não tinham, como casa própria, né? Carro, e tinha uma vida estabilizada, já tinha passado no concurso público, estava esperando ser chamada, e eu ficava pensando, né, por que a mim? E nessa vinda aqui para Lages, né, Deus assim foi claro e objetivo, né, no meu retorno. Então, com 45 dias, eu já tinha deixado o meu tio mais novo como meu procurador para a questão do aluguel do apartamento, né? Aí consegui vender o carro, consegui pagar todas as minhas despesas, pedi a demissão e voltei, né? Voltei para o mosteiro e, graças a Deus, desde o ano de 2016 eu estou de volta e estou muito feliz, assim, e acho que essa é a minha vocação, né? Acho que Deus, Ele realmente foi muito bom comigo, a sua misericórdia é eterna, né? E não tenho como agradecer tanto amor. A irmã Maria Emanuela Francisca de Jesus Misericordioso, ela contava, antes da gravação desse programa, que também ela já cursou serviço social, trabalhou numa organização do terceiro setor, não é? Sim.
Então, irmã, como é que foi, né, entrar no mosteiro, professar os votos solenes, sair, ter esse contato e hoje? Eu acho que tudo na vida foi um caminho, né? Deus, ele me conduziu até que eu chegasse a esse lugar, né? Como o povo de Israel, eu leio a minha história muito assim, como a do povo de Israel, que Deus, assim, se apresentou a ele, deu os sinais e o povo foi fiel, mas Deus não permaneceu fiel e depois o povo sempre voltando para ele, né? E eu acho que foi uma bênção eu ter escolhido também o curso de serviço social. Eu, no terceiro período da faculdade, eu consegui um emprego nessa ONG, que era uma associação que trabalhava com pacientes com câncer. E ali eu vi, assim, realmente fui vendo o sentido da vida, né? Então, pude ver trabalhar com pessoas que estavam à beira da morte, umas se recuperavam, outras não. E, assim, trabalhava com os pacientes, com os familiares, né? E aquilo realmente dava muito sentido para a minha vida, né? Porque eu via, assim, o que é que realmente importa na vida da gente. E foi muito, muito positivo, tá? Nesse contato e tudo. Então, assim, o fato de eu ter sido religiosa só fez somar nesse trabalho, né? Então, eu agradeço muito a Deus essa oportunidade. Trabalhei lá 6 anos e foi um momento de crescimento espiritual também, né? Vocação, graça e missão. E com os corações ardentes e os pés a caminho, nós também acolhemos hoje o testemunho vocacional da irmã Emanuela. Mas, irmã, agora nós gostaríamos de ouvir um pouco, né? Porque certamente muitas pessoas têm esta grande curiosidade, né? O que as irmãs num mosteiro fazem, né? Qual é a vida, né? Qual é a regra de vida? Qual é a rotina da vida de vocês aqui no mosteiro, das irmãs Clarissas? E, ao mesmo tempo, enquanto vocês se encontram, conte para nós um pouco, né, a rotina, o dia a dia, enquanto vocês são, para o prezado telespectador entender como testemunho também vocacional de vocês. Aqui no Mosteiro Nazaré, nós somos 10 irmãs, 8 são professas solene, 2 são formandas, que são professas temporárias, em breve farão a profissão perpétua. E eu vou falar um pouco do nosso dia a dia, né? As 10 irmãs tem alguma de Santa Catarina ou são da onde? Olha, nós somos, como o bispo diz, os Estados Unidos, né? O Mosteiro Nazaré dava perfeitamente para ser a sede da ONU. Porque nós temos irmãs do Nordeste, né? Temos irmãs do Nordeste de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e do Ceará. Temos irmãs de Minas Gerais. Temos irmãs de São Paulo e temos também 2 de Santa Catarina. A nossa irmã mais velha em idade, que é a irmã fundadora desde a época que o mosteiro chegou em Forquilinha, que é a irmã Maria Emanuela também. E a irmã Cristina, que é a irmã mais nova de idade. Então, são as 2 vocações catarinenses. O restante é espalhado aqui pelo Brasil. E, assim, questão dos nossos horários, né? Como aqui Lages é uma região muito fria, nós temos o horário de verão e o horário de inverno. No verão, nós costumamos acordar de 5 horas da manhã. No inverno, como aqui é mais frio e bem frio, a gente acorda mais tarde, às 5h40. E mais ou menos uns 20 minutos para a gente se arrumar e chegar ao coro. E a gente reza o ofício de laudes. Porque durante todo o dia, nós procuramos parar 7 momentos durante o dia, a comunidade se reúne para rezar a liturgia das horas, que é a oração oficial da igreja, uma oração constituída dos salmos, hinos, cânticos, né, na qual nós fazemos prece por toda a humanidade. Então, começamos com as laudes, depois rezamos o terço, aí tem a Santa Missa às 7 horas da manhã, depois rezamos o ofício de Tessia, que é das 9 horas, tomamos café. E todas as manhãs, após o café da manhã, aí temos 1 hora de meditação, que é o momento nosso de encontro com a Palavra de Deus. Na maioria das vezes é um momento pessoal. Uma vez por semana nós nos reunimos em comunidade para poder partilharmos a Palavra de Deus, conversarmos, né? E fazer um pouco também um momento de revisão de vida, né? E também a madre dá alguns avisos e aquele momento costuma ser na quinta-feira.
Após a meditação, a Madre expõe o Santíssimo e nós temos adoração durante todo o dia, né? Então, cada momento as irmãs estão no trabalho, mas nós temos uma lista de irmãs para adoração. Então, a cada hora a irmã deixa o trabalho, vai para adoração naquele seu horário e depois retorna ao trabalho. Ao meio-dia, nós nos reunimos novamente e rezamos o Ângelus e o ofício de sexta e de noa, né? Que é o ofício do meio-dia e das 3 da tarde. Após o ofício, aí almoçamos, depois lavamos louça, fazemos os trabalhos que precisa fazer após o almoço e temos 1 hora de repouso. E a adoração continua durante todo o dia. Às 5 horas nos reunimos para rezar vésperas. Após as vésperas nós temos 30 minutos de leitura espiritual, na qual podemos pegar um livro espiritual ou de repente fazer algum estudo, né? Então aquele momento é reservado todos os dias para um momento espiritual, de hora espiritual. Às 6 horas nós fazemos a nossa colação, que é um pequeno jantar, depois lavamos a louça e das 7 horas às 8 horas da noite é o nosso momento de recreio. Porque durante todo o dia nós procuramos ficar em silêncio, né? Assim, procuramos não falar coisas desnecessárias. Então, assim, a gente fala o que tem que falar com a irmã a respeito do trabalho, mas assim, procura falar em voz baixa, mas naquele momento de recreio é o nosso momento de lazer, de conversar, de brincar, né? Então, nós temos 1 hora todos os dias para esse momento. Às 8 horas, nós rezamos o ofício de completas e o ofício das leituras. Então, termina o nosso dia, né? No período de verão, nós temos a adoração na segunda-feira à noite. Então, após esse ofício das leituras, o Santíssimo continua exposto e cada irmã vai na madrugada 1 hora, faz 1 hora de adoração. No período do inverno, nós não temos essa adoração noturna, porque às vezes na madrugada a temperatura cai muito. Muito frio. Muito frio. Então, assim, a gente acaba que tem que se adaptar também à nossa realidade, né? A irmã falava dos trabalhos. Quais são os trabalhos da casa? Então, nós fazemos tudo em casa, né? Desde cozinha, refeitório, portaria, lavar roupa, varrer chão, lavar banheiro. Todos os trabalhos da casa nós fazemos. E também nós temos alguns trabalhos que nós fazemos para fora, que é artesanato. Também fazemos assim alguma ornamentação de velas, alguns trabalhos em MDF também estamos fazendo, né? Então os pequenos trabalhos que nós fazemos está exposto no locutório. A gente tem o que é o lugar onde a gente recebe as pessoas, então lá tem um armário onde nós expomos os nossos trabalhos. É permitida a visita, irmã, no Mosteiro de Nazaré? Sim, a visita, todos os dias nós temos uma irmã, que é a irmã porteira, né, que é responsável por acolher as pessoas que chegam ao mosteiro, por ouvir, né, então às vezes as pessoas querem conversar, estão com alguma dificuldade, então podem ir no mosteiro, tocar a campainha, vai ter sempre uma irmã disponível para ouvir, para ouvir as necessidades, as aflições dos corações, né? Então, esta celebração que você disse é todo dia às 7 da manhã? 7 da manhã, a Santa Missa, no domingo é às 8 horas. Às 8 horas. Aberta à comunidade? Aberta à comunidade.